Talvez você não saiba, mas a ousadia, o autocontrole e a discrição podem sim andar juntas. E eu vou te provar. Sabe como? Através da história de Abigail, uma mulher que usou a ousadia, o autocontrole e a discrição para salvar o seu marido, que era um estúpido, um grosso, os servos e ainda o rei Davi. Preste atenção nessa história. Antes, quem escolhia os maridos eram os pais. Os pais não, era o pai, né? Que escolhia os maridos para suas meninas. E para Abigail não foi diferente. O pai dela escolheu Nabal para que ela casasse. Nabal era muito mau. Ele era grosso, mas tinha posses. Então, os pais pensavam muito nisso, né? E Abigail, toda formosa, sensata, né? E temente a Deus, né? Aceitou, vai fazer o quê? Então imagina só, um belo dia, né, Davi fica sabendo que quem tosqueava suas ovelhas eram servos de Nabal. E aí ele pensou o seguinte: reúne uns homens aí e vai lá falar com Nabal, pede para que ele ceda alguns homens para que faça isso, né, aqui na minha casa. Vamos pensar assim. Imagina que cada um estava no seu canto. Aí, beleza, então vamos, né? Aí foram os homens lá conversar com Nabal. Chegando lá, né? Nabal era mau e era sem educação. Então ele fez jus a isso e falou que quem que era esse Davi? Ele tá pensando o quê? Como é que ele vai ceder, né? Os homens que faz isso para ele, ceder para um homem que ele nem conhecia? E aí os homens foram lá falar com Davi, né? Isso seria um motivo para briga? Seria, minha gente, porque antigamente o povo não era assim, né? Apesar que hoje também não tá muito não, mas enfim. Mas acontece que Davi, sem passar pano para ele, mas ele já vinha de um estresse, né, minha gente? Correu de Saul, ficou escondido, depois teve a morte de Samuel. Olha a cabeça do homem, ele já tinha fogo nas ventas, ainda com tudo isso. E aí que ele falou? Bom, é assim? Então vamos fazer o seguinte: afia as espadas aí e vamos lá que eu quero matar todos os homens, né? Talvez para mostrar que ninguém poderia fazer isso com ele. Mas enfim. E aí começou a arrumar. Só que um servo também de Nabal, vendo tudo aquilo e sabendo quem era Davi, foi lá correndo e contou para Abigail, que estava lá na casa dela. Ela já ficou apavorada. Falou: caraca, que é isso, né? Que eu vou fazer? E aí, o que ela fez? Começou a juntar pão, juntar passas, antepastos, né? Fazer aquela mocuta e jogar no jumentinho. Falou assim: eu vou atrás de Davi, porque, né? Vai matar meu marido. E aí, Abigail, sem falar pro marido, ela já pega essas coisas que ela arrumou, já monta no jumentinho e vai ao encontro de Davi. Lógico, com os seus servos também. E aí, no meio do caminho, eles se encontram. Quando Abigail enxerga, vê que é Davi, ela já desce do jumento, já ajoelha, né, coloca o rosto contra a terra, porque isso era um sinal de respeito, e já pede para que o Davi a ouça. Olha só que bonitinha. E é nesse momento que você aprende muito com a Abigail. Por quê? Ela poderia deixar a culpa no marido? Poderia, né? Mas não, ela continuou no papel de esposa, mesmo ele não prestando, mesmo ele sendo, né, um ogro. O que ela fez? Ela humildemente, né, com a voz, né, formosa, pediu para que Davi desconsiderasse o que Nabal tinha dito e que a culpa recaísse sobre ela. Por quê? Antes, as mulheres judaicas, elas também tinham papel de liderança. Então, elas podiam liderar tudo que estivesse, né, ao seu alcance, que eram os seus serviços de hospitalidade, alimentação. Então, ela quis dizer para ele que não foi Nabal, que, né, a culpa seria dela. E aí, Davi foi, né, foi acalmando, porque Abigail teve o jeitinho, né, feminino de falar. Ela foi humilde, em nenhum momento ela culpou o marido, e isso amoleceu o coração de Davi. E para pedir desculpa para Davi, ela entregou tudo aquilo que ela tinha arrumado, né? Pães, antepastos, tudo aquilo, odres de vinho, e ofereceu para ele. Ele ficou tranquilinho, ficou calminho, foi embora. Depois ele até agradeceu porque ele está virado. Isso Deus não estava com ele nesse momento, né? Então ele agradeceu e foi embora. 10 dias depois, o que acontece? Nabal cai duro.
Morre. Sim, Deus feriu ele. É. E aí, quando Davi ficou sabendo, ele agradeceu mais uma vez, né? Agradeceu a Abigail. Abigail salvou a vida de Davi, hein? Salvou ele de pecar contra Deus. Por quê? Porque ele tá virado. E aí ele agradeceu e pediu para que um dos seus homens fossem lá avisar a Abigail que ele a tomaria como esposa, caso ela quisesse. Você acha que ela não quis? Minha filha juntou, subiu no jumentinho e foi embora. É, e daqui a pouco Davi vira rei. Olha só como ela foi agraciada por Deus, hein? Essa é a lição que a Abigail deixa pra gente, né? De a gente sempre ter a humildade, né? Não perder a fé, ser discreta e principalmente ter a ousadia, né? De fazer o negócio certo.